Eu vou chamar agora o outro jornalista, o Cláudio Teran. Ele vai trazer a sua análise aqui dentro do Entendendo a Notícia de hoje. Na tela, roda aí. Entendendo a Notícia, com Cláudio Teran. Amigos e amigas do Sertão Central Cearense, Elistênio, ouvintes, seguidores do Sistema Maior de Comunicação. Tem uma frase que quem vive nos sertões do Nordeste ou de qualquer lugar do Brasil, que diz assim, é um adágio popular: matar a cobra e mostrar o pau. Significa basicamente o seguinte: se eu matei a cobra, aqui está o instrumento que eu utilizei para liquidá-la. A gente pode resumir dessa maneira o voto do ministro Alexandre de Moraes neste dia de hoje, em que os votos dos ministros seguem sendo apresentados. O voto do ministro Alexandre de Moraes foi uma aula de direito, de conhecimento, de erudição e de simplicidade. Por quê? Porque ao invés de falar juridiquês, o ministro Alexandre de Moraes preferiu falar brasileirês, para que qualquer cidadão, daquele mais letrado ao mais humilde que assistiu ao voto dele, que acompanhou o momento em que ele estava votando, compreendesse o que ele estava dizendo e apresentando. Dizer é uma coisa, apresentar é outra, matar a cobra é uma coisa, mostrar o pau é outra coisa. Tudo isso está contido no voto do ministro Alexandre de Moraes, porque a cada etapa que ele foi narrando sobre a tentativa de golpe de Estado, o crime de tentativa de golpe de Estado, o crime de tentativa de abolição violenta do Estado de Direito, o crime de tramar o assassinato de autoridades, o crime de desfazer a Constituição Nacional para perpetuar Jair Bolsonaro no poder, na marra, à força. Tudo isso foi dito pelo ministro, de acordo com a denúncia que veio da Procuradoria-Geral da República, e mostrado por ele com um verdadeiro caminhão de provas. Não tenho o que dizer em relação ao que o Alexandre de Moraes apresentou, apenas assentir com a cabeça e dizer, é isso aí. Por quê? Porque está tudo provado. Narrativa, abre aspas, fecha aspas, narrativa no tom que é usado pela extrema-direita, eles é que têm, quando tentam desfazer do ministro, desfazer da justiça. Porque, na realidade, a extrema-direita nacional que aferrou-se a Jair Bolsonaro não tem argumento, a não ser tentar insistir e botar na cabeça dos cidadãos que o Bolsonaro é uma vítima, um coitado, que não fez nada. Não, ele fez muito, ele liderou tudo aquilo. Aquelas pessoas que foram condenadas, como por exemplo o general Heleno, que é um homem de 80 anos, por que aquele senhor preferiu terminar a vida dele desse jeito, condenado por tentativa de golpe de Estado? Porque ele, Heleno, escolheu seguir o erro de Jair Bolsonaro. O que teria acontecido com o general Heleno se ele tivesse dito, não, eu não concordo com isso porque isso é ilegal? Ele teria sido demitido porque o Bolsonaro não admitia ninguém que dissesse para ele, olha, não faça isso é ilegal, isso não pode. Todos os que alertaram a ele sobre as ilegalidades persistentes e reiteradas que ele cometeu foram afastados. Inclusive Sérgio Moro, que hoje, estranhamente, é um bajulador do ex-presidente, rasgando o restinho de história que construiu na magistratura do estado do Paraná. Então, ouvir um dos filhos do Bolsonaro, ou os 2 ou 3 filhos esperneando, é normal, porque afinal de contas, pai é pai. Mas eu sempre penso
não sei se o ouvinte vai me captar, mas eu penso nas esposas dos envolvidos. Sabe por quê? Porque dentro do lar, na casa da gente, aqueles que são casados sabem muito bem que quando o marido comete um erro e mete os pés pelas mãos, a primeira crítica que ele vai receber é da sua mulher, que ela vai dizer: rapaz, por que tu fez isso? Por que tu se meteu nisso? Será que as esposas do general Heleno, do Anderson Torres, do Alexandre Ramagem, que vai perder o mandato dele de deputado, será que elas concordam com o que eles fizeram? O advogado do Bolsonaro, o doutor Celso Vilardi, que é um dos melhores do país, em conversas seguidas com ele, disse: a causa é difícil, porque os crimes são muito graves. E no dia das defesas feitas pelos advogados, nenhum negou a tentativa de golpe de Estado, porque é incontroverso, ou seja, não tem como negar. Poderia ter sido tudo diferente. Já pensou? O Bolsonaro, que trapaceou durante toda a eleição de 2022, toda ela, perdeu mesmo assim. Bom, era hora então de tomar uma atitude humilde, fazer um meia-culpa. E, em nome da cidadania e levando em conta a responsabilidade que o cargo exige, era para ele ter vindo a público e declarado que reconhecia a vitória de seu adversário. Telefonasse para ele para cumprimentá-lo. Não, ele não fez nada disso, pelo contrário. Ele enclausurou-se dentro do Palácio do Planalto e, a partir dali, urdiu-se uma trama para tentar mantê-lo no poder à força. E era isso que ele queria, era isso que ele pretendia e foi isso que ele liderou. Todas aquelas pessoas condenadas agora e que terão as condenações confirmadas, quando estiverem dentro de uma cela da cadeia, terão tempo para pensar que poderia ter sido diferente. Tipo, por que eu aceitei isso? Muito simples. O Mauro Cid aceitou porque planejava ser general do Exército. O general Heleno aceitou porque o salário dele de aposentado, que era 32 mil, o Bolsonaro subiu para 64 mil. O Braga Neto, que foi o segundo mais responsável de todos, que tem a mesma culpa do Bolsonaro, recebeu quase 2 milhões de atrasados e agregados e licenças prêmios e não sei mais o que o Bolsonaro inventou para enricá-lo enquanto durou o desgoverno dele. Então o que nós tivemos a partir do voto do ministro Alexandre de Moraes foi um desenlace. Para continuar sem reconhecer as culpas do ex-presidente, só se o sujeito for um completo fanático. E Bolsonaro tem esse poder de atiçar o fanatismo doentio entre as pessoas. Mas ainda assim, está mais do que claro, mais do que incontroverso, de que ele liderou tudo isso, quando poderia ter sido bem diferente. Não fosse Bolsonaro um delinquente eterno, irrecuperável, mas que finalmente vai começar a pagar por todo o seu histórico de crimes, que é praticamente do tamanho da vida que ele viveu até aqui. Cláudio Teran, para o Sistema Maior de Comunicação.